Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais um dia, compartilhando hoje algo que está escrito em Isaías, algo que faz muita diferença na minha vida e eu tenho certeza que faz e fará na sua também. Isaías, no capítulo 28, versículo 23, Deus diz assim: Escutai, escutai a minha voz, atendei, inclinai os ouvidos e ouvi as minhas palavras. Mais na frente ainda, em Isaías, no capítulo 51, versículo 4, Deus fala assim: Abri os ouvidos ao meu povo, inclinai os ouvidos para mim, porque lei sairá de mim, e o meu juízo descansará como luz dos povos. Perceba que Deus pede ao povo que escute o que ele está falando. É interessante que ouvir a Deus é algo que traz transformação nas nossas vidas. Trouxe e traz na minha. E eu não sei como isso tem sido real na sua vida, mas o nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que fala. É um Deus que quer se comunicar e se relacionar conosco. Eu sei que existe alguma controvérsia, muita gente fala que a palavra de Deus é a Bíblia e que o que Deus tinha para falar está ali. E a palavra de Deus com certeza é a Bíblia, isso não está em discussão. Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo seria nos enviado, e quem disse isso foi Jesus, e que ele nos ensinaria todas as coisas, ele nos instruiria acerca de todas as coisas. E ainda hoje, nós percebemos que o Espírito Santo continua a instruir a Igreja de Jesus. É fato que Deus nunca vai falar algo contrário à Bíblia, contrário a um contexto bíblico, contrário a um ensinamento bíblico. Então, ao ouvir a Deus, nós temos que seguir princípios, os princípios estabelecidos na Bíblia. Nós temos que entender que Deus nunca vai contrariar o que já está escrito na Bíblia, mas instruções específicas para casos específicos, diariamente você pode escutar a Deus e você pode ouvir a voz do Espírito Santo. E um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que essa voz, apesar da gente falar de ouvir, usar verbos como ouvir e palavras como voz, ela raramente é audível. Então, o Espírito Santo que está conosco, mora em nós, gera uma impressão, é como se fosse uma impressão interna, algo que vem como um pensamento, ou mesmo uma voz interior, é o melhor que a gente consegue descrever. E então você entende que algo está falando com você. Inicialmente você vai precisar discernir, aprender a discernir quando é um pensamento seu ou quando é a voz do Espírito Santo. Mas com prática, você vai conseguir discernir com tranquilidade a voz do Espírito Santo e a direção que Deus está te dando para o momento. Nesses versículos que nós lemos, se percebe que Deus fala para que nós inclinemos os nossos ouvidos e escutemos a voz. Deus sempre pede para que nós façamos algo. E para que nós possamos ouvi-lo, nós devemos inclinar os nossos ouvidos, nós devemos desejar ouvir a Deus, buscá-lo para que Ele possa se comunicar conosco, concentrar naquilo que nós estamos fazendo. Ainda que isso não precisa ser de uma forma formal, não precisa ser ajoelhado, não precisa ser dentro de um culto, mas pode ser dessa forma. Mas Deus pode conversar conosco diariamente, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, eu quero encorajar você hoje a buscar a Deus, buscar aprender a ouvir o Espírito Santo, discernir a sua voz. Isso fará total diferença na sua vida. E um segundo ponto que eu quero destacar é que você entenda que para você aprender a discernir essa voz, vai precisar de tempo e prática. Como se você, quando você quer aprender um novo idioma, você precisa de tempo e prática. Ouvir a Deus também necessita de prática. Mas dependendo do seu esforço, do quanto tempo você colocar nisso, você vai aprender rapidamente. Crianças que são colocadas em ambientes
onde os pais oram e demonstram o que Deus fala e elas começam a buscar a Deus e a ouvir a Deus, aprendem rapidamente. Nós, adultos, quando começamos essas jornadas, pode até demorar um pouco mais, mas todo mundo que se empenha em aprender isso, aprende e se torna realmente interessado em sempre ouvir as coisas de Deus. E não tem nada melhor do que em uma situação importante da nossa vida, ou mesmo uma situação difícil, ou ainda em situações corriqueiras, nós buscarmos a Deus para saber o que Ele pensa, o que Ele pode dizer para nós e qual instrução Ele tem para aquele momento. Vale a pena nós dedicarmos um tempo, alguns minutos e algumas horas até do nosso dia para aprender a ouvir a Deus. Você vai perceber que Deus é um Deus vivo, que quer falar conosco, que fala conosco a todo momento. Ele vai te instruir quando você precisar de instrução, porque o Pai está conosco a todo momento. Creia nisso e você vai ver que você vai buscá-lo e Ele vai responder. Eu quero te encorajar nessa busca a aprender e a discernir a voz do Espírito Santo. E que você passe a viver uma vida de real contato com Deus. A palavra de Deus é algo que já nos edifica. E a junção da palavra de Deus com a voz do Espírito Santo gera em nós um aumento da nossa fé, um exercício da nossa fé e a sensação de que nós realmente estamos completos nesse mundo, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios que aparecem em nossa vida, em nossa frente. Então, meus irmãos, que você busque a voz do Espírito Santo, que você busque aprender a discernir o que Deus está falando para você em cada momento da sua vida. E eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que o Senhor derrama sobre nós, por nunca nos deixar só. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar a discernir e aprender a discernir a Sua voz. Que o Senhor esteja conosco a cada momento dessa prática, a cada momento da nossa busca, e ensine-nos os princípios e as habilidades necessárias. Coloque-nos em situações, Pai, que o Senhor vá falar conosco, que o Senhor espera que nós o busquemos, para que nós possamos praticar isso e colocar a nossa habilidade em teste e prática, para que a nossa fé aumente, para que a nossa fé seja exercitada. Pai, eu quero abençoar esse dia de hoje, declarar que ele é um dia bendito, abençoado em nome do Senhor Jesus, e que hoje o Senhor traga instrução para nós, direção para o nosso dia, e que o Senhor esteja conosco, indicando os caminhos que nós devemos andar e as decisões que nós devemos tomar nesse dia. Que o Senhor participe do nosso dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu dia, meu irmão, e a sua vida, e que você possa ouvir a doce voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.